Então vamos lá. Vamos ler Provérbios 4 então, tá bom? Gente, quero lembrar vocês sempre perguntam e é por isso que toda live eu falo, tá? Porque tem sempre alguém perguntando pra mim sobre isso. A Bíblia que eu estou usando na live, que eu estou lendo com vocês, é a NA, a Nova Almeida Atualizada. Essa é a versão que eu tenho usado aqui nas lives, tá bom? Não significa que é a versão mais correta ou que é até a minha versão preferida, mas é a versão da Bíblia que eu estou usando no momento, tá bom? Eu gosto de todas as versões, eu acho que todas as versões são válidas, tá bom? O importante é que você leia e que você tenha uma Bíblia que pra você seja de fácil entendimento, ok? Então a minha é essa, a minha é a NA, a Nova Almeida Atualizada, tá bom? A Bíblia que eu tenho usado é essa daqui, a Bíblia de toda mulher. Bíblia que eu ganhei de presente, então por isso que eu tô usando ela, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 4. Vamos iniciar agora a nossa leitura, tá bom? Na minha Bíblia, Provérbios 4 tem o título de Conselho Paternal, conselho de um pai, né? Então vamos lá. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Então a gente sabe que esse texto foi escrito pelo rei Salomão, o homem considerado o homem mais sábio e rico do seu tempo, tá bom? E aqui o rei Salomão, a gente sabe, a gente viu lá em Provérbios 1, que o rei Salomão ele tinha uma intenção, um objetivo ao escrever provérbios, a escrever esses textos, que era oferecer entendimento, que era oferecer sabedoria, que era compartilhar conhecimento com as pessoas jovens, com os moços e com os mais simples, com os mais humildes, ou seja, com aquelas pessoas que talvez não tivessem oportunidade de conhecer, de ter sabedoria, de ter acesso ao conhecimento. Então, essa era a intenção do rei Salomão ao escrever esse texto. Oferecer entendimento, instruir jovens, instruir as pessoas mais simples, para que elas também adquirissem conhecimento, adquirissem sabedoria. E aqui, nesses primeiros versos do capítulo 4 de Provérbios, até o 9 que nós lemos agora, Salomão fala sobre as palavras que ele escutou do seu pai, as instruções que ele recebeu do seu pai, as instruções que ele recebeu de Davi. Então, quando nós lemos a história do rei Salomão e nós sabemos que ele teve uma visão em sonho com Deus e ele pediu para Deus essa sabedoria, né? Ele pediu para o Senhor a sabedoria, porque ele era jovem, ele tinha um reino em suas mãos, né? E para que ele pudesse, né, honrar o legado do pai dele e fazer, né, reinar e governar com sabedoria, ele pede sabedoria para Deus. E às vezes quando a gente lê essa história, a gente se impressiona, na verdade, com a escolha do rei Salomão, porque ele poderia realmente ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu de Deus sabedoria e ele recebeu realmente essa sabedoria em abundância, né? As pessoas ficavam impactadas com a sabedoria dele e a fama dele, né? Percorreu vários reinos, várias terras e ele era um homem famoso, se tornou um homem famoso
por conta dessa sua sabedoria, que não era dele próprio, mas era um dom de Deus na vida dele. E aí, da onde vem esse desejo por sabedoria? Da onde vem essa consciência de que a sabedoria é mais importante do que qualquer outra coisa? Aqui ele nos revela, né? São palavras que ele aprendeu com o pai dele. O pai dele, desde muito cedo, já instruía ele, né, em buscar sabedoria, em buscar entendimento, em guardar mandamentos, em guardar princípios. Então foi algo que ele foi instruído desde muito menino. Então a gente vê que desde muito cedo ele já foi preparado para que um dia ele governasse a nação. Ele já era um escolhido de Deus para governar aquela nação. Então desde muito cedo, né, o pai, o rei Davi, já instruía. Então essa preocupação do rei Davi em deixar um legado de instrução, em deixar um legado de sabedoria. Olha o que ele ouvia do pai dele. Ele coloca aqui para nós, né? Que o seu coração retém as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ou seja, aqui mais uma vez dizendo o quanto a sabedoria nos protege, o quanto a sabedoria nos guarda de perigos, de enganos, de péssimas escolhas. A sabedoria é um escudo, como nós já falamos em lives anteriores. Ela é uma proteção para nós. Ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Então, o maior investimento que você faz na sua vida é em sabedoria, é em conhecimento, é em entendimento, porque isso ninguém tira de você, mulher de Deus. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. E se você a abraçar, ela o honrará, né? Então aqui a recompensa da sabedoria. Se você honrar a sabedoria, se você exaltar a sabedoria na sua vida, se você colocar isso como prioridade na sua vida, a sabedoria vai trazer honra para sua vida. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Amém? Então há uma recompensa para aquele que busca sabedoria, para aquele que valoriza a sabedoria. E eu já falei aqui para vocês que o que é ter sabedoria, o que é ser uma mulher sábia, o que é ser um homem sábio. Eu sei que tem homens aqui na live também. O que é ser alguém sábio é ter a mentalidade de Cristo. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Então, quando você desenvolve esse caráter de Cristo em você, essa mentalidade de Cristo em você, é que você desenvolve, é que você tem uma mentalidade sábia, que você se torna uma pessoa sábia. Então, quando você desenvolve isso em você, isso vai proteger você de enganos, de mentiras, né? Isso vai proteger você de atitudes insensatas, de escolhas erradas, de atitudes que vão te trazer vergonha, que vão te trazer desonra e que vão te trazer consequências desastrosas para sua vida. Então a sabedoria, essa mentalidade de Cristo, né? Quando nós desenvolvemos, e a palavra de Deus diz lá em Tiago, que se você sente falta de sabedoria, você pode pedir sabedoria, que o Senhor te dá livremente sabedoria. Assim como Salomão pediu sabedoria para o Senhor e recebeu essa sabedoria, nós também podemos pedir essa sabedoria, podemos pedir: Senhor, eu quero ter a sua mentalidade, eu quero ter os pensamentos do céu, eu quero pensar como Jesus pensa, eu quero enxergar as circunstâncias da minha vida pela ótica de Cristo e não pela minha ótica, não pelos meus olhos, mas pelo olhar do Senhor. Senhor, me dá o entendimento, me dá discernimento, me dá sabedoria. Isso é uma oração que precisa ser constante na nossa vida. Pedir sabedoria é algo que precisa ser constante na nossa vida. Amém? Então aqui o rei Salomão continua no verso 10 falando assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Outra promessa para quem valoriza a sabedoria, né? Os anos de vida multiplicarão. Amém?
Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Uau, a instrução é a sua vida, né? A sua vida. E, gente, vamos falar a verdade? A gente nunca precisou tanto de sabedoria como nós estamos nesse momento, né? Com certeza você já deve ter visto, porque tá todo mundo falando sobre isso, sobre, né, essas lives insanas, né, desses adolescentes que estão fazendo aí umas lives totalmente sem sentido, totalmente insensatas, insanas, a troco de dinheiro, né? Eu acabei de ver um vídeo aqui de uma mulher falando que é mendigar, isso é mendigar na internet, e é exatamente isso, é uma mendicância, acho que é essa palavra, virtual, né? As pessoas estão mendigando na internet e se expondo a situações ridículas, a situações totalmente insensatas e loucas e tolas, a troco de moeda, a troco de dinheiro, tá? É muito triste, é realmente, Jaqueline, muito triste. E a gente vê, né, é o que estão falando, o que tá acontecendo com essa geração, né? Nunca foi tão necessária a sabedoria. E aí eu volto a dizer pra vocês, como eu sempre falo, quanto a Bíblia, ela é atual. O quanto a Bíblia é um livro atual. Para quem diz aí, né, que a Bíblia precisa ser atualizada, ela não precisa ser atualizada porque ela é o livro mais atual que existe. Como nós precisamos de sabedoria e como nós precisamos instruir os jovens nessa palavra. Instruir os jovens na sabedoria. E que o Senhor levante nessa geração líderes de jovens, né? Mulheres e homens de Deus dispostos, né? Homens e mulheres de Deus sábios nessa geração, para que possam instruir essa geração que tá ladeira abaixo. Que tá se sujeitando a situações humilhantes nas redes sociais e que lá na frente com certeza vai se envergonhar disso e vai se arrepender desse tipo de coisa. E como nós precisamos de sabedoria para instruir, não só para nossa vida, mas para instruir os mais jovens também. Porque, né, é degradante o que tem acontecido, o que nós estamos vendo. E, gente, graças a Deus, conversei com meu filho sobre isso. Ele falou: mãe, isso é ridículo, isso não existe, eu não assisto porque eu acho a maior bobeira isso daí. Graças a Deus, quando eu vi isso, eu falei: pelo amor de Deus, Davi, você não vai assistir esse tipo de coisa, porque é alguma coisa completamente tola, insensata, sem sentido. O que isso tem, o que isso agrega na vida de alguém? Não agrega absolutamente nada, né? Então, realmente, querida, nós precisamos nos posicionar nesse tempo e nos levantar para instruir pessoas mais jovens, assim como o rei Salomão faz aqui, né? No livro de Provérbios. Esse livro é um livro escrito para instruir os mais jovens, para compartilhar conhecimento com aqueles que precisam de sabedoria. Amém? Alexa, volume 2. Então, vamos continuar lendo, então, lá no verso 14 agora, tá? Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe, os maus não dormem. Se não fizerem o mal, o sono foge deles. Se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Então aqui o rei Salomão está instruindo que a gente não deve seguir pelo caminho dos ímpios. A gente não deve seguir pelo exemplo dos ímpios. E é outra coisa super atual, né? Que pode ser muito aplicado na nossa vida, né? A gente não seguir o padrão do mundo, a gente não ir por essas modinhas, né? Porque quando todo mundo tá fazendo, parece que é normal, parece que é legal,
parece que é comum, que não tem nada a ver, e a gente acaba se enganando, né? Porque, todo mundo tá fazendo, todo mundo faz, daqui a pouco você tá fazendo também. Então, aqui ele deixa muito claro que a gente não deve, né, ser guiado, né, pelos ímpios e seguir o exemplo deles, mas nós precisamos fazer a diferença no mundo. Então, cuidado, tá? Com essas modinhas, cuidado com que aquilo que todo mundo tá fazendo, você não é igual a todo mundo. Sabe aquela frase que a gente escuta da mãe? Você não é igual todo mundo? Exatamente isso, você não é igual a todo mundo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Que lindo isso, a vereda dos justos. É como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro, né? Aquele que é justo resplandece a luz de Jesus, ilumina a escuridão, ilumina as trevas desse mundo. Glória a Deus por isso. O caminho dos ímpios é como a escuridão, mas eles nem sabem em quem tropeçam. O ímpio é tão cego que ele não entende no que ele está tropeçando. E nós, justos, nós que temos a sabedoria, que buscamos a sabedoria, somos essa luz para esse mundo, essa luz para iluminar essa escuridão. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Agora o versículo 23, que é o versículo mais famoso desse texto e que com certeza você já conhece. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direto e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Quero voltar no versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Uau! A sua vida depende do que você tem dentro do seu coração. A sua vida depende do que você tem cultivado e deixado entrar dentro do seu coração. E é por isso, mulher, que eu já quero dizer pra você que nós precisamos fazer um autoexame diariamente. Todos os dias nós precisamos, em oração, pedir para que o Senhor examine o nosso coração. Pedir para que o Senhor vasculhe o nosso coração. Para que nenhum mal, nenhum veneno, nenhuma raiz de maldade, né, cresça dentro do nosso coração. Eu sempre falo e eu acredito que o maior milagre que Jesus faz na vida de alguém é aquele que ele faz por dentro. É a mudança de caráter, né? São as feridas que o Senhor cura no nosso interior. A transformação, ela acontece de dentro para fora. E o nosso coração, como diz a palavra, é a fonte da vida. E tudo aquilo que você guarda no seu coração transborda para fora, né? Tudo aquilo que você guarda no seu coração, né? Não contamina só você, mas pode contaminar todos à sua volta. E o que você tá guardando dentro desse seu coração, mulher? O que você guarda no seu coração é exatamente o que você tem vivido na sua vida, né? Se você tem vivido amargurada, se você tem vivido angustiada, se você tem vivido, né, às vezes tropeçando nas mesmas pedras, nos mesmos erros, nos mesmos enganos, preste atenção no seu coração hoje. Qual é a raiz que está aí dentro? Qual é a semente que você deixou ser plantada? Será que é a inveja? Será que é a insatisfação? Será que é a semente da amargura? Será que é a semente do orgulho? O que tem no seu coração? Do que o seu coração está cheio, mulher de Deus? E deixa eu falar pra você, querida,
O que Deus quer fazer com você é arrancar todas essas sementes, todas essas ervas daninhas, né? E colocar flores no lugar e fazer do seu coração um lindo jardim. Um jardim, né? Que exala o doce perfume de Cristo. Mas para isso você precisa permitir. Você precisa deixar Jesus cultivar essas flores nesse seu jardim. Você precisa deixar Jesus limpar o terreno do seu coração. Lembra da parábola do semeador? Jesus apresenta vários tipos de terreno, terrenos com espinhos, terrenos com pedras, terrenos, a terra seca, né? Enfim, em todos esses terrenos, a semente plantada, ela não floresce, ela não dá frutos. Por quê? Porque existem empecilhos. E o nosso coração é esse terreno. Talvez o seu coração aí esteja cheio de espinhos. Talvez o seu coração esteja cheio de pedras. Talvez o seu coração pareça um deserto, onde nada que planta floresça, né? Mas o Senhor quer, a boa notícia é que nós podemos tratar, né, esse terreno. Nós podemos cuidar desse terreno para que a boa semente seja plantada e ela floresça. Como você tem cuidado do seu terreno? Como você tem cuidado do seu coração? Você tem feito esse autoexame diariamente? Você tem prestado atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos? Existe alguma raiz de amargura aí? Alguma falta de perdão, né? Se você às vezes olha a conquista de alguém e não consegue ficar feliz pelo outro, tem uma raiz aí de inveja no seu coração. Talvez você não consiga ficar satisfeita com a sua vida, você vive insatisfeita, né, com a sua vida, com a sua realidade. Tem uma raiz aí de ingratidão no seu coração. Quais os sentimentos, quais os pensamentos que você tem diariamente? Porque isso tudo reflete no seu comportamento e no seu relacionamento com Deus. A gente precisa entender que a nossa vida emocional, ela não acontece separada da nossa vida espiritual. Ela influencia no nosso relacionamento com Deus e existem emoções, existem pensamentos, existem crenças que nos impedem de fluir nesse relacionamento, de viver a plenitude e a abundância que é uma promessa de Deus para nós na palavra. E ter uma vida plena não é ter uma vida perfeita, mas é ter uma vida satisfeita em Cristo. Não tem a ver com as circunstâncias externas, mas com o nosso interior. Muitas mulheres às vezes passam por situações tão extremas, tão difíceis, mas porque elas têm Cristo, porque elas têm um relacionamento firme com Jesus, elas estão alegres, elas vivem em paz, elas são plenas porque elas conhecem a sua identidade, conhecem o Deus a quem elas servem e circunstâncias externas não as abalam. E nós precisamos ser como essas mulheres enraizadas em Deus, com raízes profundas no Senhor, porque uma árvore com raiz profunda, a tempestade não derruba. Então a reflexão é: como está o seu coração? Lidiane, meu coração tá cheio de feridas. Meu coração tá machucado, eu tô decepcionada, eu tô ferida, eu não quero mais me relacionar com pessoas, eu não quero mais saber de amizades, eu fui traída, eu fui enganada. Mulher, entrega tudo isso na presença do Senhor. Pede para Ele arar o terreno do seu coração, arrancar as pedras, os espinhos e deixe, né, que a semente do Senhor seja plantada. Permita que o Senhor cure a sua vida, cure o seu coração. Ore para que o Senhor apresente para você as pessoas segundo o coração dele, as amigas de Deus, as mulheres que vão te ajudar e te inspirar a serem mais próximas de Jesus, né? Ore para que nenhuma raiz de amargura, né, brote no seu coração. Peça para o Senhor, rejeite, né, a ofensa, rejeite a mágoa. Se você perceber alguma sementinha, algum ressentimento aí dentro do seu coração em relação a alguém, entrega para o Senhor imediatamente. Fala: Senhor, eu não aceito isso no meu coração, eu não aceito nenhuma semente do maligno dentro do meu coração, eu sou livre, né? O Senhor nos fez livre, nós precisamos desfrutar dessa liberdade em Cristo.
O Senhor não quer, não é vontade de Deus que nós sejamos aprisionadas pela dor, pelas mágoas, pelas frustrações, porque Ele já conquistou essa liberdade para nós na cruz. Então, Senhor, declare isso na sua oração. Senhor, eu sou livre, porque o seu sangue já me libertou, a sua ressurreição me libertou. Então, eu não aceito nenhuma raiz de ressentimento, nenhuma raiz maligna dentro do meu coração. Faça isso e faça isso diariamente. Todos os dias nós precisamos fazer essa limpeza interior, sabe? Fazer esse autoexame, entregar tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo, né, que tá errado na nossa vida, na presença de Deus, para que Ele transforme o nosso interior de dentro para fora. Amém? Essa foi então a nossa reflexão do Salmo não. Eu tô acostumada com o Salmo. Olha só, gente. Essa foi a nossa reflexão de Provérbios número 4. Amém? Essa live vai ficar salva no canal do YouTube. Todas as nossas lives ficam salvas no canal do YouTube. Você pode conferir tudo lá. Se você não assistiu a live de Provérbios 1, 2 e 3, você pode assistir agora lá no nosso canal do YouTube. E todas as nossas lives vão ficar salvas lá. Inclusive, toda a série de salmos está lá salva para você assistir também, tá bom? As nossas lives acontecem na segunda, na quarta e na sexta-feira às 9h30 da manhã. Essa segunda eu não consegui fazer live porque eu tive um mal-estar, não tinha condição nenhuma de fazer live com vocês, mas geralmente tá segunda, quarta e sexta eu estou aqui ao vivo compartilhando, tá bom? A palavra de Deus com você, tá? Então te espero na sexta-feira às 9h30 da manhã. Convide uma amiga, não venha sozinha, tá bom? Obrigada, Simone, amo suas ministrações. Deus abençoe, muito obrigada, tá bom? Vamos orar então? Se você puder fechar os seus olhos, você fecha. Se você não puder, tudo bem, você apenas concorde em oração comigo, amém? Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada por mais uma manhã de refrigério, de exortação, de aprendizado e de crescimento. Pai, nessa manhã nós queremos pedir por sabedoria. Queremos ser mulheres sábias, queremos ter a sua mentalidade, Pai. Recebemos agora, declaramos agora que a nossa mente é a mente de Cristo Jesus. Recebemos agora os pensamentos do céu. Que os nossos pensamentos estejam alinhados aos teus pensamentos. Que os nossos sentimentos estejam alinhados aos seus sentimentos, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja, que a nossa vontade esteja alinhada à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós não aceitamos e rejeitamos, Pai, e lançamos fora agora toda semente de amargura, toda semente de insatisfação, toda semente de mágoa, toda semente de rancor, toda semente de raiva, toda semente de ódio, toda semente maligna agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos isso na nossa vida, Pai. Venha, limpe o terreno do nosso coração, ara a terra, Pai. Tira os espinhos, tira as pedras, Senhor, e plante as suas flores, Pai. Nós nos abrimos para cura, nós nos abrimos para restauração e nós pedimos, Senhor, venha a nós o teu reino, reine sobre os nossos pensamentos, reine sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, reine sobre as nossas escolhas, Pai, que tudo em nós reflita a sua glória, reflita a sua luz, reflita a nossa fé em ti, Pai, que nós possamos ser essas mulheres que fazem a diferença nessa geração, mulheres sábias que instruem os mais jovens, que instruem as mais jovens, Senhor, mulheres referências, mulheres que as pessoas vão olhar e falar, essa mulher é sábia, que vão prestar atenção naquilo que nós falamos, Pai, e que vão ser guiadas, Pai, pela sabedoria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Mulher, muito obrigada por sua companhia nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. E a gente se encontra então na sexta-feira às 9h30. Beijão.